No vídeo de hoje nós finalmente vamos resolver a prova do concurso do CAU Amapá que aconteceu neste último fim de semana. Então se você fez a prova ou se não fez, mas está curioso para saber o que caiu, vem comigo que nós vamos ver a partir de agora. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E vocês não imaginam o quanto eu estava ansioso para resolver essa prova aqui com vocês. Afinal de contas, nas duas últimas semanas, a gente teve dedicação total nas revisões para o concurso do CAU Amapá. Além disso, eu também desenvolvi ao longo desses últimos meses uma apostila só de questões comentadas tanto para o concurso do CAU Amapá, que foi essa prova que aconteceu agora, e para o concurso do CAU São Paulo, que ainda segue com o edital suspenso. Então, se você não adquiriu e se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição aqui, tá? Mas vamos começar a resolver os conhecimentos específicos para o cargo de agente de fiscalização do concurso do CAU Amapá. Começamos então com a questão 71, sobre Constituição Brasileira, ó. É inconstitucional o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Essa questão está errada. E por que ela está errada? Porque não é inconstitucional você dar um tratamento diferenciado para aquele atleta profissional do atleta que não é profissional. Afinal de contas, o atleta profissional, ele vai fomentar a economia, né? Então, não é inconstitucional. Próxima questão, 72. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Certo, né? Que é o caput da legislação do artigo 216 e 217, né? Que cairia na prova. Isso daqui é o caput, não tem como errar, questão certa, tá? 73. A comunidade colaborará com o poder público na proteção do patrimônio cultural brasileiro. Ok, certa questão também, né? 74. Ficam desapropriados os antigos quilombos. Não, questão errada. Nem o artigo 216 e o 217 da Constituição e tampouco o Decreto-Lei número 25 falam qualquer coisa sobre desapropriação dos quilombos, tá? Então a alternativa está errada. 75. Os conjuntos urbanos e os sítios de valor ecológico constituem o patrimônio cultural brasileiro. Ok, questão certa, mais uma vez, letra da lei, né? Vamos para as próximas questões. Ó, as questões de 76 até 81 agora se referem às resoluções 21 e 22 do CAU. 76. Caderno de especificações é instrumento que estabelece os requisitos, as condições e as diretrizes técnicas e administrativas para a execução de obra ou serviço técnico. Questão errada, porque aqui a banca inverteu os conceitos, né? Aqui ela colocou o conceito de caderno de encargos e não caderno de especificações, por isso está errado. 77. Conversão funcional é a recuperação e a adaptação de edifício habilitando a novas funções. Exatamente, aqui sim a banca colocou a definição exata, né? Esse realmente é o conceito de conversão funcional, certo? 78. A denúncia anônima poderá ser efetuada desde que contenha descrição detalhada do fato e provas ou indícios que configurem a infração. Muito bem, a alternativa correta, né? A denúncia anônima, ela de via de regra, ela não é aceita. Porém, se houver a descrição detalhada do fato, como está dizendo aqui, né? E provas do indícios que configurem a infração, então ela será aceita. Só neste caso, tem que ter a descrição detalhada do que aconteceu e também provas, né? Ou indícios, pelo menos, da infração cometida. 79. Haverá reincidência se a pessoa física ou jurídica praticar nova infração durante a apuração da primeira irregularidade. Essa questão é uma pegadinha de prova, ela está errada. Por que ela está errada? Porque a reincidência ela só ocorre depois que houver uma decisão para ser executada. Então o CAU puniu o agente infrator a 30 dias de suspensão. Essa foi a sanção dada pelo CAU. A partir deste momento, a partir do momento que foi proferida uma decisão para ser executada, e se o agente infrator cometer uma nova infração, seja do mesmo tipo ou de tipo diverso,
a partir deste momento caberá então a reincidência. Mas aqui olha o que está falando: nova infração durante a apuração da primeira irregularidade. Aqui não houve uma decisão, está apenas apurando se houve realmente a irregularidade, né? Então não há que se falar em reincidência, porque a reincidência ela só pode ocorrer a partir do momento que houve uma primeira infração. E aqui não tem uma infração realmente comprovada, porque o CAU ainda não julgou, não houve nenhuma decisão, por isso que essa questão está errada. 80. Em casos graves, a penalidade será aplicada de forma liminar, assegurado o direito de defesa após seu cumprimento. Essa questão está errada. E por que ela está errada? Porque ela fere o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa. Olha, quando a questão te diz o seguinte, a penalidade será aplicada de forma liminar, o que ela está te dizendo é, o CAU poderá aplicar a penalidade para o agente que supostamente cometeu a infração antes mesmo da decisão final do plenário do CAU, né? Então ele primeiro vai aplicar a punição e só depois é que o agente infrator vai poder se defender. Isso não existe. Primeiro você dá o direito do contraditório, da ampla defesa, da pessoa provar que ela não fez aquilo ou pelo menos se justificar, e só assim, no final do processo, o CAU vai tomar a sua decisão. E se ele optar por aplicar uma sanção, ele poderá fazê-lo, mas antes disso não, ele não pode punir primeiro para depois dar o direito de defesa, isso está errado. Questão 81. O profissional com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo regular, exercendo atividade fiscalizada sem ter o registro de responsabilidade técnica, RRT, será punido com multa de 300% do valor vigente da referida taxa. Gabarito certo, né? Essa questão, quem assistiu às revisões que nós fizemos, acertou, porque eu lembro até o que eu falei. Eu falei assim, olha, são várias as punições que o CAU pode aplicar, mas eu vou trazer só uma porque essa é a que mais cai em prova. E caiu em prova, né? Próxima questão. E a partir de agora nós vamos resolver as questões de 82 a 87, que fala do Código de Ética e Disciplina do CAU. E quem estudou essa resolução 52 se deu muito bem, porque foram várias questões, né? Lá nos conhecimentos complementares foram acho que umas 10 questões e aqui mais 6 questões só de Código de Ética. Veja bem, eu não abordei aqui com vocês os conhecimentos complementares, mas no vídeo de sexta-feira será resolvendo questões de Código de Ética, já que despencou em prova, né, da resolução 52. E daí como que vai funcionar? Eu vou resolver todas as questões de Código de Éticas lá dos conhecimentos complementares que caíram na prova do CAU, tanto de agente quanto de assistente. Então não percam, tá, o vídeo de sexta-feira que a gente vai resolver essas questões também. Questão 82. É recomendável que o arquiteto responsável pela execução de obra mantenha essa informação dentro ou fora da edificação. O gabarito dessa questão está errado. E por que está errado? Porque não é recomendável. Isso é uma regra, é uma obrigação que o arquiteto urbanista mantenha essas informações fora da edificação. Por que é fora? Ele está se referindo aqui àquela placa, né, de identificação da responsabilidade técnica, tanto do autor do projeto, tanto do responsável pela execução da obra. Por isso está errado, né? 83. O arquiteto deve subordinar suas decisões técnicas e opções estéticas aos valores éticos inerentes à profissão. Gabarito certo. Essa daqui me deixou bastante confuso, porque quando eu vi a palavrinha subordinar suas decisões técnicas, mas daí eu pensei melhor. Sim, realmente, ele deve subordinar, ele deve submeter as suas decisões técnicas e estéticas em prol dos valores éticos inerentes, né, à profissão. Então, por isso está certo. 84. É permitido ao arquiteto receber comissão ou gratificação dos fornecedores de insumos de seus contratantes. Gabarito errado, né? Isso daqui é a famosa reserva técnica que é proibida. 85. O urbanista pode receber honorários de duas partes de um mesmo contrato vigente. Não, né? Questão errada também. 86. O arquiteto deve estipular os honorários apenas quando solicitado a oferecer serviços profissionais. Exatamente. Apenas quando ele for solicitado, né, por um cliente para fornecer os seus serviços, daí sim ele estipula os seus honorários. 87. O arquiteto, quando convidado a reformular os serviços profissionais de colegas, deverá informá-los previamente a respeito do fato. Ok, muito bem. Ele deve se informar ao outro colega, né, de profissão que ele vai pegar aquele projeto para fazer alguma coisa no projeto de outro profissional. Questão correta também. Vamos falar agora da resolução 67 e 91 do CAU, com as questões 88 até 94. Vamos lá, ó. 88.
Os direitos autorais morais são inalienáveis e perpétuos. Muito bem, os direitos autorais morais são inalienáveis e perpétuos. 89. Os direitos autorais patrimoniais são os direitos relativos à paternidade da obra intelectual. Não, esses são os direitos morais, né? Direito de paternidade é direito de criação, e quem cria tem o direito moral sobre a obra, e não o direito patrimonial. Errado. 90. Salvo prova em contrário, é autor aquele em cujo nome a obra intelectual for registrada. Muito bem, está correto também. É o autor aquele que a obra estiver registrada, né? E esse daí ele foi muito feliz quando ele fala salvo prova em contrário, porque se alguma pessoa chegar depois reivindicando a autoria da obra, daí as coisas podem mudar, mas via de regra quem registrou a obra é sim o autor. 91. Caracteriza plágio a reprodução de pelo menos 2 dos seguintes atributos do projeto ou da obra dele resultante. Partido topológico e estrutural, ok. Distribuição funcional, muito bem. E forma volumétrica ou espacial, interna ou externa. Exatamente o que diz a lei, né? Questão correta. Próxima, 92. É devida taxa para o RRT retificador. Não, não é devida taxa para o RRT retificador. Próxima, 93. É permitida a baixa parcial de RRT. Não, não é permitida a baixa parcial de RRT. A questão está errada, né? É proibido, na verdade. 94. Não haverá devolução de taxa de RRT cancelado. Exatamente o que diz a lei. Não haverá devolução. Imagina que o CAL vai devolver o dinheiro para você. Não. Se você cancelou o RRT, problema é seu, né? Não vai ter o dinheiro de volta, não. A partir de agora, vamos resolver as questões de 95 a 101, falando sobre as resoluções 93 e 143. Vamos lá. 95. A certidão de acervo técnico, CAT, é o instrumento que certifica para os efeitos legais que consta dos assentamentos do CAL o acervo técnico que a constitui. Muito bem, esse é o que diz exatamente a lei, né? Questão correta. 96. O processo ético-disciplinar não pode ser instaurado de ofício. Não, ele pode ser instaurado de ofício ou mediante representação da parte interessada. Por isso a questão está errada. 97. Caso os fatos denunciados versem sobre matéria conciliável, o relator poderá propor a designação de audiência de conciliação. Muito bem, se houver, né, se tratar de matéria conciliável, o relator pode sim então propor uma audiência de conciliação entre as partes. Questão correta. Questão 98. A declaração de revelia importa o reconhecimento da verdade dos fatos alegados pelo denunciante. Errado. E por que está errado? Porque o que é revelia? Revelia é quando a pessoa não se defende no processo. E daí o processo corre contra a vontade dela. Corre a sua revelia. Mas isso não significa que a pessoa esteja fazendo uma confissão. Então, o processo vai continuar correndo, mesmo assim, não vai ser declarado automaticamente que a parte denunciante tem razão e acabou o processo por aí. Não, vai ser apurada a infração para ver se realmente é cabível e tudo mais, e daí vai ser declarada então uma punição ou não, né? Só que o que acontece na prática é que é muito difícil uma pessoa que não se defende no processo, que só tem um lado acusando, consiga algum resultado favorável, né? Próxima questão, 99. Na audiência, as provas orais serão produzidas ouvindo-se nesta ordem: as testemunhas arroladas pelo denunciado e pelo denunciante, o denunciante e o denunciado. Não, questão errada. E por que ela está errada? Ó, a ordem é o seguinte: primeiro é o denunciante, depois vem a testemunha do denunciante, depois a testemunha do denunciado e, por último, o denunciado. Essa é a ordem correta, por isso está errado. 100. A suspensão é sanção ético-disciplinar que consiste em interrupção compulsória e permanente do registro profissional do infrator, ficando ele impedido de exercer a profissão na região em que está vinculado. Não, aqui tem várias coisas erradas, né? Aqui ele quis falar do cancelamento do registro, né? Que é sim a interrupção compulsória e permanente do registro profissional do infrator. Mas ele não fica impedido de exercer a profissão apenas na região em que está vinculado. Não, ele fica impedido de exercer a profissão em todo o território nacional. Então aqui você poderia matar essa questão em duas partes, né? Questão errada. Questão 101. A execução da decisão ocorrerá imediatamente após ser proferida no julgamento do processo ético-disciplinar. Questão errada. Por que está errada? Porque a execução da decisão ocorrerá imediatamente após ser certificado seu trânsito em julgado.
Pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, por favor, já vou pedir o seu like aqui embaixo, tá? E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá? Isso ajuda demais o Flashcards e Arquitetura a continuar entregando esse conteúdo para cada vez mais concurseiros do Brasil afora, tá? Então deixa o seu like aqui embaixo. A partir de agora, nós veremos questões sobre NBRs. Então, na prova cobrava a NBR 9050 e a norma de desempenho, né? 15.575. Então, questões de 102 a 107. Vamos lá. 102. Os elementos de acionamento para abertura de portas, como maçanetas e puxadores, devem possuir formato de fácil pega, não exigindo firmeza, precisão ou torção do punho para seu acionamento. Questão correta, né? Realmente, os puxadores e as maçanetas devem possuir formato de fácil pega, né, para a pessoa que vai utilizar, não exigindo firmeza do pulso, nem precisão e muito menos torção, né? Questão correta. Questão 103, ó. A área de refúgio ou resgate corresponde à área adjacente e interligada às áreas de circulação interna ou externa às edificações, destinada a usuários que necessitem de paradas temporárias para posterior continuação do trajeto. Não, isso daqui não é uma área de refúgio ou resgate, isso daqui é uma área de descanso, por isso o gabarito está errado. Próxima. 104. O uso de rampas é obrigatório sempre que a altura a vencer for inferior a 48 centímetros, já que são vedados lances de escadas com menos de 3 degraus. Ok, gabarito certo, né? Questão 105. A avaliação de desempenho busca analisar a adequação ao uso de um sistema ou de um processo construtivo destinado a cumprir uma função, independentemente da solução técnica adotada. Muito bem, esse gabarito está certo, né? Quando a gente vê esse independentemente, dá uma vontade de falar que está errado, né? Mas não é, porque, ó, independente da solução técnica adotada, porque essa é uma norma de desempenho, ela não é prescritiva. Então ela não quer saber qual solução técnica que foi adotada. A única coisa que ela está buscando aqui é analisar se o uso está sendo adequado, entendeu? Para aquela função que se destina. Então ela não vai prescrever, por exemplo, qual que é a melhor solução técnica, por isso que o gabarito está certo, tá? 106. Desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Muito bem, gabarito correto. Questão 107. O principal recurso de orientação da sinalização tátil no piso é a percepção pelos pés. Gabarito errado. Por que está errado? Olha então o que diz o item 4.3. O principal recurso de orientação da sinalização tátil no piso é a percepção por meio de bengala de rastreamento ou da visão residual. Essa norma aqui é a NBR 16.537, né? A famosa lei do piso tátil. Então, por isso que está errado, tá? Eu, na hora que resolvi essa questão, eu sabia que estava errado, eu imaginava, porque eu sabia que não era o principal recurso de orientação, não era a percepção pelos pés, que eu não lembrava de ter visto isso na norma. Porém, eu não sabia o porquê que estava errado. Então agora a gente já sabe, tá? É bom para ficar na memória. Vamos agora para as questões de 108 a 114. Fala do Decreto-Lei número 25, da Lei 4.950 e da Lei 6766. Ó. 108. O tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito privado será sempre voluntário. Não, pode ser compulsório também. 109. A coisa tombada não poderá sair do país, salvo se por curto período de tempo, né, e mais algumas outras coisas. Questão errada. Então, 110. A remuneração do trabalho noturno será feita na base da remuneração do trabalho diurno acrescida de 25%. Muito bem, exatamente o que diz lá a Lei 4.950, né? 111. Loteamento é a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com abertura de novas vias de circulação e de logradouros públicos ou modificação das vias existentes. Muito bem, essa é a definição de loteamento, questão correta, né? 112. Consideram-se como urbanos equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, rede telefônica e gás canalizado. Ok, esse realmente é o que diz a Lei 6766, né? 113. Aprovado o projeto de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação. Então não é um ano, gabarito errado. 114. O processo de loteamento depositado em cartório poderá ser examinado por qualquer pessoa mediante o pagamento de custas. Não tem esse pagamento de custas e por isso a questão está errada.
E agora vamos ver as últimas questões da prova, né, de 115 a 120, que vamos falar sobre a Lei 9.610, né, direitos autorais, 10.257, Estatuto das Cidades, e a Lei 11.888, que fala da assistência técnica gratuita para famílias de baixa renda, né? 115. O autor poderá repudiar a autoria do projeto arquitetônico alterado sem o seu consentimento durante a execução ou após a conclusão da construção. Muito bem, questão correta. 116. A omissão do nome do autor ou coautor na divulgação da obra presume o anonimato. Essa questão foi dada como errada, né? O gabarito é errada. E por que eu acho que está errado? Porque veja bem a definição de obra anônima. Ó. Quando não se indica o nome do autor por sua vontade ou por ser desconhecido. Ou seja, quando se omite o nome do autor. Mas aqui na questão, ela fala do autor e do coautor. E a Lei 9.610 só fala do autor. Por isso, eu acredito que a banca tenha considerado o gabarito como errado, tá ok? 117. Decorridos 5 anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de edificação, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública. Questão correta. Próxima, 118. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-se para sua moradia, adquirirá o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel. Exatamente o que diz a lei, né? 10.257. Questão 119. As famílias que se declararem hipossuficientes terão direito à assistência técnica gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para a sua própria moradia. Questão errada, essa questão era bem malandra, né? Tá errada, por que tá errada? Porque não são essas famílias hipossuficientes, não. São famílias que ganham até 3 salários mínimos. Essas sim poderão ter o direito, né, à assistência técnica gratuita para o projeto e para a construção. Questão errada, tá? E a última questão da prova é a 120. O direito de preempção confere ao Estado preferência para a aquisição de imóvel urbano ou rural, objeto de alienação onerosa entre particulares. Questão errada, questão que quando eu fui resolver a prova, eu coloquei como certa, tá? Devo confessar que eu coloquei como certa e depois na hora que eu vi o gabarito, eu falei assim, eu não acredito que eu caí nessa pegadinha, porque o que acontece? Eu cansei de falar em vários vídeos aqui para vocês, falou em direito de preempção, falou em preferência, e eu fiquei com isso tão gravado na mente que eu simplesmente ignorei a parte que ele fala confere ao Estado, e não é Estado, é município. Estamos falando do Estatuto das Cidades, não o Estatuto do Estado, né? Por isso a questão está errada. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você fez essa prova, eu espero que você tenha ido muito bem, mas se não for, não desanime, tá? O importante é não desistir. Concurso público é uma escada, é uma bagagem. A gente vai adquirindo bagagem, só tem como adquirir essa bagagem fazendo prova, indo mal, indo bem, tá ok? Não tem outra forma, infelizmente não tem outra forma, tá? Eu sei que esse momento que quando divulga o gabarito preliminar, se você não foi tão bem, se você viu que não vai ter muita chance de classificação e tudo mais, dá um certo desânimo, porque afinal de contas são meses se preparando para uma prova, para chegar lá no dia, ou não ser do jeito que você imaginou, ou você ser vencido pelo cansaço, pelo nervosismo, enfim. Não é fácil, mas você não pode desistir, tá? Essa não é a última prova da sua vida, nenhuma prova é a prova da sua vida, tá? Sempre vai ter uma prova seguinte, porque até mesmo para quem foi bem, não pare de estudar, porque hoje em dia está cada vez mais difícil você ser nomeado. O processo de você ser aprovado em concurso até a sua nomeação de fato pode demorar muito e às vezes pode não acontecer, ou acontecer daqui 3 anos, 2 anos. Então, por favor, não pense que só porque você foi bem nessa prova, que você foi aprovado, que se Deus quiser você será aprovado, você já deve parar de estudar. Não, você para de estudar depois que você for nomeado. Daí, se você não quiser mais prestar nenhum outro concurso, você para, tá ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!